Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, dando continuidade nessa série sobre orçamento financeiro. Hoje eu gravo mais um vídeo, que é o vídeo 3. A gente dá continuidade na parte de ferramentas. Lembrando que esses vídeos eu tento gravar ele de forma direta, sem corte, sem edição. Então, se vocês me desculpem se eu pronunciar alguma palavra errada ou se eu escrever alguma palavra errada, certo? Então, como um resuminho aqui antes de a gente começar, no primeiro vídeo a gente falou um pouco sobre o conceito do orçamento financeiro. Eu mencionei que ele deve ser um orçamento financeiro prático, acessível, que faça sentido para vocês. Eu lembro também que eu disse que cada pessoa tem um jeito de fazer o orçamento financeiro. E o nosso objetivo aqui é contribuir com ferramentas, com algumas ideias, de modo que você possa estar usando a própria ideia em si ou adaptar diante daquilo que você já faz, tá bom? Então, ó, lembrando, a primeira ferramenta que a gente usou, e essa ferramenta já está no vídeo 2, então se você perdeu algum vídeo, volte na nossa playlist de orçamento financeiro para você pegar desde o início, tá? Então a primeira ferramenta que a gente usou foi a técnica do mês fechado. Se você não sabe do que se trata, procure pelo vídeo 2 do orçamento financeiro. A segunda ferramenta que a gente utilizou foi a conta bancária, né? Ou seja, a gente concentra todos os nossos gastos em uma conta bancária, utilizando para isso o cartão de débito, que é a nossa terceira ferramenta. E hoje eu quero apresentar para vocês uma quarta ferramenta, que é a planilha do Excel, aonde eu analiso todos os gastos de forma separada, por classificação de despesa. Então, tudo que está relacionado na conta bancária, o extrato da conta bancária, ele vai ser utilizado para a gente planilhar isso no Excel, tá? Então lembre bem, a técnica do mês fechado, você define um dia para começar o seu mês e um dia para terminar o seu mês. Então vamos imaginar que a gente pegou aqui do dia 20 ao dia 20. Você vai no seu extrato da conta bancária, você coloca o extrato do dia 20 até o dia 20 e os valores que você tiver, você vai fazer o quê? Você vai lançar na planilha do Excel. Então agora eu quero mostrar para vocês como eu faço a minha planilha, tá? E espero que possa ajudar vocês a terem uma ideia de como vocês podem fazer a sua, tá bom? Então deixa eu pegar aqui uma planilha em branco. Deixa eu fechar isso daqui. Então aqui eu tenho uma planilha em branco e eu quero montar com vocês essa organização financeira. Então, deixa eu ver se a imagem está interessante aqui para vocês visualizarem. Então, a primeira coisa que a gente tem é o quê? São os meses. Vamos colocar os meses do ano aqui para nós. Até dezembro, né? Vamos dar uma organizadinha aqui. De modo que caiba aqui na tela. Então, nós temos aqui o mês de janeiro até dezembro. A gente vai escrever aqui quando que começa o nosso mês. Então, lembra, o meu mês é do dia 20 ao dia 20. Então, eu vou colocar aqui, mês 20 ao dia 20, certo? Vamos marcar isso daqui. Vamos já dar uma cor para isso daqui também. Vamos melhorar isso daqui. Vamos diminuir um pouquinho essa letra. Ótimo. A gente já tem aqui mais ou menos um escopo. O que é o primeiro item que a gente precisa colocar na nossa planilha? Eu não sei se você está lembrado, se vocês estão lembrados, mas eu sou uma pessoa assalariada. Então, a primeira coisa que eu preciso organizar aqui é a parte do meu recebimento. Então, o início da minha planilha
vai ter a parte de provento. Então é o provento. Vamos imaginar que você tem um vale-refeição também. Vale-refeição. Imagina que você também tem um vale-transporte. Imagina que você tem hora extra, que você recebe hora extra, que você tem o 13º salário, que você recebe férias também, você participação do lucro da empresa. Eu acredito que essas aqui são as coisas básicas que que um assalariado tem. Então, esses itens, eles vão fazer o quê? Eles são entrada de dinheiro. Então, a gente vai classificar como uma entrada de dinheiro. Vocês vão entender por que isso é importante. Vamos colocar aqui como dinheiro, né? Então vamos lá, vamos fazer uma continha. Proventos, R$3.000. Vale refeição, vamos imaginar que a gente recebe R$300. Vale transporte, mais 300. Hora extra no mês, imagina que você recebe 420. 13º salário, imagina que você recebe adiantamento em março e imagina que você recebe adiantamento em dezembro, a outra parte do 13º em dezembro. Então a gente vai colocar aqui. Férias e participação do lucro. Então essas são algumas coisas que a gente recebe. Vamos colocar uma corzinha aqui também para ficar mais acessível. E vamos colocar a somatória. Então isso aqui é a somatória dos proventos. Vamos colocar isso aqui em azul. E vamos colocar isso aqui também em dinheiro. Aí você dá um sinalzinho de igual, coloca soma e seleciona todas essas células aqui. Então o Excel vai somar para você. Ou seja, em janeiro, a gente tem uma expectativa de receber os nossos proventos, o valor de R$4.020. Aí o que você vai fazer? Essa parte da planilha onde a gente trabalha com os proventos, eu também utilizo ela como calendário financeiro. Então eu venho aqui, ó, lembra que eu falei para vocês, o 13º. Geralmente a gente recebe em 2 valores, tem empresa que adota isso. Vamos imaginar que a gente recebe em março uma parte do 13º e a outra parte a gente receba em dezembro. Então, o que acontece? A gente vai usar essa parte da planilha de modo que ela possa ser também um calendário financeiro para a gente. Entendeu? Então a gente vai bater o olho aqui na nossa planilha e a gente vai perceber que a gente pode se organizar por ela também em relação ao que a expectativa que a gente tem de recebimento futuro das nossas coisas. Então, ó, eu já sei que em março e dezembro, eu já deixei aqui grifado, né, ou em destaque, que a gente tem o recebimento do 13º. Férias, logicamente, que vai depender muito do período que você vai tirar. Mas imagina que você tem o hábito ou o costume de tirar férias sempre no período de férias das crianças, por exemplo. Então você sabe que você vai receber as suas férias em junho, por exemplo. E a participação de lucro da empresa, se você tiver acesso a isso, você vai receber em fevereiro e novembro, por exemplo. Sei lá, ou a data que você recebe, se for o seu caso. Ou uma data só, ou 2 ou 3, não sei. Mas foque na ideia. Então aqui, ó, você acabou de fazer uma organização como sendo o início do seu orçamento financeiro. Vou colocar aqui, ó. O início do seu orçamento financeiro. Você começou
por aquilo que você recebe. Como que você vai fazer uma organização financeira se você não tem ideia do quanto que você recebe? Não faz sentido. Concorda comigo? Só que vocês há de convir comigo que esse daqui é o nosso provento bruto. Então a gente tem que também fazer o quê? Os descontos daquilo que subtrai do nosso salário. Então vamos relacionar algumas coisas aqui que pode descontar do nosso salário. Primeira coisa, INSS, imposto de renda, previdência. Pode ser que você tenha uma previdência complementar, né? Uma previdência da empresa. Outra coisa também que tem, plano de saúde. Então são algumas coisas básicas aqui que vai descontar do seu salário. Então vamos relacionar elas também. Então lembra, coloca aqui no formato para contabilizar. Imagina que você tem desconto de INSS R$ 280. De imposto de renda você tem um desconto de 180. De previdência desconta 320. E de plano de saúde desconta mais 280. Desconta mais 280. Então esse valor aqui ele precisa ser contabilizado na sua planilha de orçamento financeiro. Certo? Então isso aqui são o quê? As nossas despesas. Despesas, proventos, né? Vamos colocar assim. Ou você coloca do jeito que você quiser. Lembra, dá um sinalzinho de igual, coloca, escreve soma, seleciona todas as células e você vai ter uma ideia de quanto que você tem de desconto. Vamos passar mais uma tinta aqui. Vamos colocar isso em branco, que eu acho que vai dar um destaque melhor para nós aqui. Isso. Vamos colocar em negrito também. Vou colocar em branco e vamos colocar em negrito. Beleza. Então aqui, ó, a gente já tem uma ideia de quanto que está descontando do nosso salário. Ok. E quanto que é o nosso salário líquido, então? Bom, o nosso salário líquido, ele é o quê? A diferença do salário bruto menos o que desconta do nosso salário. Então, esse é o valor exato o valor líquido que a gente tem para poder gastar durante o mês. Então, ó, olha que interessante. A gente definiu uma data de um dia X a um dia Y, que o nosso salário líquido ele precisa ser suficiente para poder resistir, aguentar, durar. Esse é o nosso valor. A gente tem que ter isso na nossa cabeça. A gente precisa se familiarizar com esse valor. E essa maneira aqui é uma maneira aonde a gente consegue o quê? Também ter uma ideia do que está acontecendo com o nosso salário. Quais são o que a gente de fato a gente tem recebido, ou o que de fato a gente vai receber, e o que de fato vai ser descontado do nosso salário. Então a gente começa a ter um conhecimento melhor daquilo que compõe o nosso holerite, por exemplo. Se você é uma pessoa assalariada, que é o meu caso, tá? Dando continuidade aqui, tem um item interessante também que a gente tem que colocar no início da tabela. O próximo item que precisa ser considerado aqui para nós é o quê? É um item muito importante. Eu vou colocar aqui como saldo do mês anterior. Deixa eu escrever certinho aqui. Vai ficar fácil depois para compreender. Então, esse aqui é o saldo do mês anterior. Vamos colocar que você tem um trabalho extra. Ou
que por algum motivo entre dinheiro na sua conta por algum outro trabalho que você possa ou faça. Então a gente, Diego, mas eu não tenho um trabalho adicional, eu não tenho uma renda adicional aqui proveniente do meu trabalho. Tá, mas o que eu quero trazer para vocês é que essa ideia do trabalho adicional, da renda extra proveniente do trabalho, ela é importante, né? Então, mesmo que você não tenha, você pode colocar aqui como uma ideia. Imagina que você trabalha no seu serviço aí, que você é assalariado, mas você tem um sonho, você tem um objetivo de abrir o seu próprio negócio, ou se você é professor, você dá aula particular, sei lá, alguma coisa desse tipo, mas que você ainda não tirou do papel. Você pode colocar aqui no início da tabela para você saber que existe uma ordem para você fazer uma organização financeira, tá? E isso aqui serviu muito para mim, porque realmente foi com isso que eu busquei por novas fontes de renda. Aqui eu não estou falando de renda passiva, tá? Isso aqui é outra história. Não estou falando nada de renda passiva, estou falando de trabalho extra proveniente do trabalho, proveniente da sua mão de obra, da sua qualificação profissional, tá? Então é isso que eu quero relacionar aqui para vocês. Então vamos colocar aqui que por algum motivo você ganha aí R$ 200 de trabalho extra e mais 120 de alguma outra coisa que você faça. Então, o que acontece? O nosso salário líquido vai ter o quê? Uma receita adicional. O saldo do mês anterior não é uma receita adicional, né? Logicamente, porque ele é uma sobra do mês anterior. Porém, eu escrevi como receita adicional porque vai compor o próximo mês que está entrando para mim, né? Que próximo mês que está vindo aí. Mas você usa a linguagem que você quiser, tá? Então, essa receita adicional, a gente lembra que é o quê? É a soma dessas receitas aqui. Ok, aí a nossa receita líquida, é outra. Qual que é a nossa receita líquida agora? É a soma do nosso salário líquido mais a receita adicional que porventura a gente possa ter. Certo? A gente já avançou aqui. Ok. Qual que é então agora o próximo item? Recapitulando. O primeiro item é o nosso salário bruto. O segundo item são os descontos do salário. O terceiro item da planilha pode ser a receita adicional. O quarto item da planilha, que isso daqui é extremamente importante, é o quê? Os nossos investimentos. Se você quer ter sucesso na sua vida financeira, você precisa organizar as coisas de forma que realmente você cumpra ou faça dentro dessa sequência lógica. Por quê? Eu estou dizendo isso. Se você deixar para guardar dinheiro depois que terminar o mês, com certeza você não vai conseguir. Se você deixar para fazer a última coisa dentro do seu mês, o investimento, muito provavelmente você vai começar um novo mês sem ter guardado dinheiro naquele mês anterior. Então é importantíssimo que você tenha como prioridade essa sequência lógica que eu estou montando e coloque como item principal um valor que você queira disponibilizar para fazer um investimento. E aqui o investimento, a gente não vai entrar em detalhes no que fazer, logicamente, que não é esse o intuito, mas sim que você tem que priorizar, é conceitual, tá? Coloque, lembra, eu sempre vou falar isso, educação financeira é comportamento. Se você quer sair de uma inércia, você precisa fazer mudanças comportamentais. Então a planilha ela já é organizada nessa sequência
de modo que você inverta o pensamento das coisas. Então, o investimento aqui, vamos colocar que a gente vai fazer R$ 350 por mês. Tá? Lembra, os valores são apenas sugestões para a gente poder trabalhar essa parte didática da coisa. Não foque se é muito, se é pouco, se faz sentido ou não faz sentido. Cada um tem sua realidade, tá? Então aqui eu priorizei os investimentos. Tá. Qual que é um outro item que precisa vir aqui nessa planilha? São as despesas fixas. Então imagina que você faz uma aula de música, imagina que você faz um curso de inglês, por exemplo. Imagina que você faz a faculdade. Então são despesas fixas que você tem aqui, né? Eu vou até colocar de outra cor. Que são prioridade no seu dia a dia. Ou melhor, no seu mês. Então, a aula de música, eu pago R$ 150. Ah, o curso de inglês eu pago 220. Ah, e a faculdade eu pago R$ 185, que eu faço uma faculdade EAD, por exemplo. Beleza. Então, você já está estruturando a sua planilha de modo que as coisas tenham um cronograma para acontecer. Qual que é o outro item que a gente tem que colocar aqui como no início do topo da nossa tabela de controle financeiro? Tá. IPTU. Por exemplo, vamos colocar aqui como a escola das crianças. A matrícula, melhor dizendo, né? Vamos colocar como matrícula. Renovação da matrícula. Por que eu estou colocando isso? Porque a planilha financeira, ela pode servir como um calendário financeiro também. Ela pode servir como um calendário financeiro. Então imagina assim: eu pago meu IPTU com pagamento à vista. Por que eu pago com pagamento à vista? Porque eu tenho desconto e o desconto compensa. Então eu não quero pagar parcelado. Né? Eu não quero pagar parcelado. Ok. Então você vai deixar marcado aqui. Qual que é o mês que você faz isso. Eu vou até adicionar aqui, ó. Vamos ver se vai ficar legal. Pra gente saber do que a gente tá falando. Que mês que a gente tá. Tá, então beleza. Agora ficou melhor. Então imagina bem, ó. Imagina que você paga o IPTU à vista porque você tem um desconto bacana. E o IPTU que você paga à vista é sempre em março. Bom, então você vai olhar dentro da sua planilha e você vai lembrar que em março você tem um compromisso do IPTU. A renovação da matrícula você também paga ela à vista, porque compensa você pagar à vista. Então, qual que é o mês que você faz isso? Eu faço em fevereiro. Ou, não, eu não vou fazer em fevereiro não. A minha escola, se eu pagar ela em novembro, eu tenho um desconto ainda maior. Então, você já deixou aqui grifado que em novembro você tem o compromisso da renovação da matrícula. Então, quando chegar, à medida que você for abrindo a planilha, que você for acompanhando aqui os meses, você já vai saber que você tem esse compromisso. E vamos imaginar que você tenha uma outra despesa fixa aqui, seja lá qual for, e você decide que você vai pagar ela por mês, porque não compensa pagar à vista. Então você cita ela aqui, você marca ela aqui para você não esquecer, porque às vezes você tem que chegar num determinado mês e você tem que ir lá e falar assim, não, eu vim aqui porque eu quero renovar esse gasto que eu tenho, sei lá, qual que for, uma despesa com um clube, não sei. E você vai pagar ela à vista. Então você vai colocar aqui o pagamento que você tem. E à medida que você for pagando isso, seja ele em débito automático ou não, você vai colocando aqui na sua planilha, tá?
Então, a gente tem mais o quê? Vamos colocar aqui como um outro tipo de gasto. Então, vamos colocar aqui, ó, total de investimento. Vou colocar investimento. Eu venho aqui e vou fazer uma soma. Eu acho melhor fazer assim, ó. Soma. Vou somar só o que é investimento. Depois, eu tenho o total de cursos, por exemplo. Vamos colocar despesa fixa, tá? Você coloca do jeito que você quiser, mas vamos colocar como despesa fixa. Vou colocar como despesa fixa. Dá um sinalzinho de igual e soma tudo que é despesa fixa aqui, ó. Beleza. Aí a gente tem o quê? Que é o principal. Depois de tudo isso aqui que a gente fez, ó, a gente só está no início, hein? A gente não falou de gasto propriamente dito do nosso dia a dia. Nós só estamos organizando o que às vezes é fixo e o que acontece todo mês. E que às vezes a gente esquece, pela correria do dia a dia a gente não lembra, tá? Então a gente vem aqui, agora sim a gente tem uma ideia do que? Do saldo para adequar o padrão de vida. Vamos melhorar aqui. Então, qual que é esse saldo? Qual que é esse saldo? Nada mais é do que... Deixa eu organizar aqui. Esse saldo para adequação do padrão de vida é o quê? Vou colocar até nessa cor aqui, ó. Ele é a receita líquida, que a gente já tem, menos o investimento que a gente faz, menos a despesa fixa. Então, esse valor de 2.000, esse valor de 2.325 é o valor que a gente tem e que a gente precisa concentrar nele para que seja o quê? Para que seja o número, é o nosso número mágico, é o nosso número da loteria. É com ele que a gente precisa saber, né? Tô perdendo um pouquinho de tempo aqui, mas eu gosto de deixar organizado para ficar bonitinho aqui, tá? Aí, ó. Então, já tem uma cara. Ó, olha só. Vamos diminuir aqui. A planilha nossa já tem uma cara. Já tem um layout, né? Já tem um layout. Então, ó, como eu estava dizendo, depois de todo esse processo que a gente fez, agora a gente já tem um valor que é o valor que a gente precisa e a gente tem que conseguir fazer ele resistir a esse período que a gente definiu, que no meu caso eu defini como sendo do dia 20 ao dia 20. Esse é o valor que vai estar disponível no saldo da minha conta, né, que é o saldo, lembra que eu falei para vocês que eu controlo os meus gastos pelo saldo da conta, pela compra de débito. Então é esse valor que eu vou ter lá no extrato da conta, de modo que eu vai passando dia após dia dentro do meu mês e eu vou fazendo a utilização desse valor, tá? Então, o que falta a gente acrescentar aqui? Falta a gente acrescentar algumas coisas. Por exemplo, a gente tem gasto com energia, a gente tem gasto com água, a gente tem gasto com internet, a gente tem gasto com supermercado, a gente tem gasto bares e restaurante, a gente tem gasto com diarista, por exemplo, se for o seu caso, a gente tem gasto com despesas pessoais, manutenção da casa, a gente tem gastos com, vamos ver aqui, farmácia, a gente tem gasto
o médico. A gente tem gasto com cartão. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa aqui. Combustível. Manutenção do carro. Estacionamento. Pedágio. Depois, presentes. E vamos colocar outros aqui. Tá? Então, isso daqui são itens. Se você analisar, eu tentei separar, mais ou menos, por... Eu tentei classificar, melhor dizendo, por tipo de despesa, tá? Pode ver que eu separei aqui, né, uma célula da outra, porque eu acredito que são coisas que estão relacionadas. E tem coisas aqui que não vão acontecer todo mês. Por exemplo, farmácia. Às vezes você não gasta com farmácia todo mês. Então, a gente coloca aqui só para poder classificar as despesas, por exemplo, né? Mas não quer dizer que vai acontecer. Então, lembra, se organize, coloque no início aquilo que acontece com frequência e vai separando coisas que não acontecem com tanta frequência, tá? Então vamos colocar aqui, sei lá, energia, R$90, água, R$75, internet, um plano de R$80, supermercado, vamos colocar, sei lá, 850. E vamos colocar bar e restaurante aqui como 300, diarista, R$100, despesas pessoais mais 80, farmácia 25, combustível, sei lá, o cartão, vamos colocar 120, combustível 80, manutenção do carro, estacionamento 35, pedágio mais 20, sei lá, isso aqui é só para ter presente, R$15, sei lá, vamos colocar aqui só como referência. Então vamos pegar aqui nossa corzinha aqui. Vamos colocar aqui. Então vamos colocar. Então isso é igual total dos gastos. Vamos um sinal de igual. A gente soma tudo isso daqui. R$1.800. Beleza. Qual que é o saldo do mês? Saldo do mês é o quê? É o valor que a gente tem para adequar o padrão de vida menos o valor que a gente gastou. Opa, ó que maravilha. Sobrou para nós R$415. Logicamente que isso aqui é um exemplo, né, gente? Pode ser que sua realidade seja outra. Mas o importante aqui é a gente focar na ideia, tá? Vamos focar na ideia. Vamos focar na ideia. Então, ó, olha que bacana. Sobrou R$455. Lembra que lá em cima eu deixei um item saldo do mês anterior? Você vem aqui, ó, dá um igualzinho aqui. Volta lá embaixo. Marca essa célula. Então você já vai ter no mês que vem R$455, que é o que sobrou depois de você ter feito tudo o que você precisava. Sobrou no seu orçamento. Então olha só que bacana. Vamos fazer uma revisãozinha para a gente finalizar? Então eu trouxe aqui para vocês o orçamento financeiro, aonde a gente faz a organização na planilha de modo que facilite a nossa visualização, porque a gente vai classificar os nossos gastos por tipo de despesa. Lembre que a gente sempre usa para isso o extrato da conta. Então você coloca lá, você definiu um dia para começar e para terminar seu mês, você abre o seu extrato da conta, coloca essa data, você vai olhando gasto por gasto e vai lançando na planilha. Lembrando que eu uso sempre o cartão de débito. Então tudo vai estar concentrado no meu extrato financeiro, no meu extrato bancário, melhor dizendo. Então a gente começa a planilha
colocando, relacionando o que de fato a gente ganha, aquilo que vem no nosso Olerite, descreve. Depois a gente vai lançar as despesas ou os descontos que tem em cima do nosso salário líquido, e do nosso salário bruto, e vai chegar no nosso salário líquido. Ok. Depois que chegou no nosso salário líquido, o que acontece? O próximo item que a gente vai colocar na nossa planilha são rendas extras provenientes do nosso trabalho. Eu não tenho, mas você pode colocar, porque você pode criar e ficar pensando que pode ser uma estratégia interessante para você. Tem muita gente que tem essa necessidade, tem esse desejo, é um objetivo de vida. Então, você colocando no lugar certo, causa uma provocação em você para que você possa buscar realmente por novas fontes de renda proveniente do seu trabalho. Então, você vai somar, né, o salário líquido você vai somar com a sua receita adicional. E depois, o outro item que tem que ter na sua planilha é o que? São os investimentos e as despesas fixas que você tem. Lembrando que essa planilha também pode servir como um calendário financeiro. Então, você vai relacionar onde cada coisa ela tem aqui o seu cronograma. Depois de tudo isso relacionado, você vai ter de fato o salário para você adequar o seu padrão de vida. Então, na nossa planilha, teoricamente, esse valor aqui é o valor que a gente tem o compromisso e objetivo de fazer ele resistir e ser suficiente para a gente passar do dia 20 ao dia 20. Aí, de posse da nossa conta aberta, né, do nosso extrato bancário, a gente vai colocando quanto que eu paguei de energia. Entra lá na conta, porque vai estar em débito automático, você vai relacionando. Água, internet, supermercado. À medida que você for gastando no supermercado, você vai relacionando aqui na planilha. Tá? Você vai somando os gastos. E depois, soma todas as despesas, total de gasto. A diferença do padrão de vida que você tem lá, a diferença do valor que você adequou ao seu padrão de vida, né? O valor realmente líquido, menos o total de gastos que você teve no mês, você vai ter um saldo positivo ou um negativo. E esse valor, você lança ele para o mês seguinte, como sendo um adicional, entre aspas, tá? Para que você complemente aí, entre aspas também, esse complemento, porque na verdade não é um complemento, não é uma renda adicional, mas foi uma economia que você fez. E você vai ter uma sobra de caixa para você já ter um mês um pouco mais folgado, tá? Então, pessoal, terminando, esse é a terceira ferramenta que eu trouxe aqui para vocês. Se ficou alguma dúvida, coloca no comentário que eu respondo cada dúvida que surgir. E dependendo como for, eu posso gravar mais vídeos relacionados a isso, tá? Para que às vezes complemente essas informações. Se você gostou, compartilhe o vídeo, curta o vídeo, deixa um comentário aí para nós e nos acompanhe no nosso canal, tá bom? Lembrando que esse vídeo está no canal do Super Bolso. Meu nome é Diego Jorge e é um prazer gravar conteúdos de educação financeira para vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e fiquem com Deus.